Olá para todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal. Não sei se vocês já repararam, mas eu mudei o nome do canal. Agora é Realidade do Espírito e não Realidade Espiritual. E eu resolvi modificar o nome, praticamente a mesma coisa, porque eu notei que no YouTube tem vários vídeos, vários canais com esse nome Realidade Espiritual e mais alguma coisa. Então eu resolvi mudar um pouquinho a Realidade do Espírito, mas a rigor o canal continua o mesmo. Quando vocês quiserem ver vídeos que eu já gravei, uns 164 vídeos que eu já gravei, vocês podem acessar lá pela minha playlist e lá vocês vão ver todos os assuntos todos os vídeos já gravados sobre vários assuntos desde meados de 2021, quando comecei o canal, e continuo trazendo algum conteúdo, alguma informação para quem se interessa sobre a espiritualidade de uma forma séria, de uma forma mais próximo daquilo que se possa considerar real, né? Ou propriamente dito aquilo que é real, que existe de evolução, de que os amigos maiores passam para nós, os seres de luz, as hierarquias, seja através do meu trabalho, das minhas percepções, mas também através dos estudos que eu já fiz ao longo desses anos todos, incluindo o trigueirinho que eu vou colocar para vocês, um trecho do livro Cura Cósmica, e vou comentar em cima desse trecho. E nesse livro então ele diz assim, o que é a cura cósmica? Ele coloca: a cura cósmica é a recondução do ser humano à sua origem interna. É a consciente unificação da vontade pessoal com a vontade superior do próprio indivíduo. Realiza-se pela sintonia com a realidade espiritual e inicia-se quando temos vontade de saber qual é a verdadeira meta da vida. Esse processo de cura intensifica-se apenas quando nos entregamos aos níveis superiores do nosso ser, o que podemos fazer de maneira simples, dirigindo-nos a esses níveis internos da consciência, porém com toda a sinceridade. Abre aspas, quero ser aquilo para que fui criado, farei o que for preciso para isso, fecha aspas. Então nesse livro, que é um dos primeiros livros que o Trigueirinho lançou, né, ele e o grupo dele, ele traz aqui um pouco de informação do que seria a cura cósmica, né, que parece um nome um tanto pomposo, mas que na verdade, como ele diz aqui, é quando o ser realmente sente a vontade de evoluir, de dar um passo além na sua evolução, e ele busca algo superior, ele busca algo transcendente. Nos dias atuais, a gente observa que a maioria das pessoas ficam acomodadas num padrão de vida, num padrão de rotina, e se desligam de qualquer busca interna, de qualquer busca espiritual. E quando se fala espiritual, é principalmente a busca do ser despertar para algo superior. Não é tanto a pessoa ir frequentar uma religião ou se deslocar de um lugar para outro para frequentar um grupo, também pode ser isso, né? Mas principalmente o trabalho interno, que a pessoa se dispõe, ela sente uma vontade de compreender, de entender algo mais do seu próprio ser, como ser em evolução. E aqui ele continua dizendo: ao nos entregarmos assim à vontade interna do eu superior, e aqui eu faço outro parênteses, o eu superior seria a nossa mônada, a nossa essência, o nosso espírito, a nossa essência do ser, o que nós realmente somos. Então, ao nos entregarmos assim à vontade interna do eu superior, podemos desempenhar o papel que nos cabe no universo em que vivemos e entrar em harmonia.
E à medida que essa harmonia chega ao plano físico, as doenças podem ser eliminadas, pois elas surgem justamente quando há desvios no caminho traçado para nós. Então, quem é que traça esse caminho para nós? Na realidade, são dois fatores, né? Um são os seres de luz, as hierarquias que coordenam a evolução de toda a humanidade, e quando cada um de nós vai reencarnar, essas hierarquias, esses seres de luz, nos conduzem para nos mostrar o que é necessário para a nossa evolução, para nós superar imperfeições que existem dentro de nós, criadas pelo nosso próprio ego. Então eles mostram para nós, antes de reencarnar, o que precisa ser melhorado, trabalhado, o que nós vamos enfrentar, o que nós vamos vivenciar na nova reencarnação e quais serão os pontos a serem melhorados, que aptidões devem ser desenvolvidas visando uma evolução, porque eles se importam com nós, com cada um de nós, com cada ser que se propõe a reencarnar. A reencarnação acontece por uma necessidade evolutiva. Não é para a gente simplesmente reencarnar e fazer o que quer e ficar envolto com questões materiais, desarmonias, conflitos, desequilíbrios. A gente reencarna para evoluir, só que esse evoluir depende de cada ser, da vontade que cada ser tem de realmente transcender aquilo que já é. Então eles procuram traçar um caminho, vamos dizer assim, um rumo evolutivo das coisas que são necessárias e das dificuldades que vamos enfrentar no meio que nós vamos reencarnar, que geralmente é um misto de pessoas amigas e outras vezes inimigas de outras vidas, mas que as inimigas nós temos que nos harmonizar, ou seria o ideal nos harmonizarmos, ou pelo menos não gerar karma, não se conflituar, né? E é claro que as amigas só vão nos dar força na nova encarnação. Então, tudo isso faz parte de um trabalho enorme, profundo, nada é por acaso, as pessoas não fazem nem ideia da complexidade que é reencarnar, porque as pessoas pensam que é tudo meio a moda louca, cada um faz o que quer, vai aonde vai, reencarna onde quer, ou escolhe isso, escolhe aquilo, se vai ser rico, se vai ser pobre, mas não, tudo está dentro do peso kármico que cada um tem que se harmonizar karmicamente, se libertar da questão kármica, e por isso que os amigos maiores traçam um caminho a ser desenvolvido, mas claro, a gente só vai seguir esse caminho se nós tivermos o livre-arbítrio de optar por um caminho melhor, um caminho evolutivo. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber qual é o meu caminho evolutivo? Como é que eu vou saber o que eu tenho que evoluir? É justamente com o estudo de livros espiritualistas. Quando eu digo espiritualistas, abrange não só livros espíritas, livros que falam sobre espiritualidade, livros que foram escritos há vários anos atrás, onde grandes sábios ou grandes espíritos desencarnados ditaram os livros para médiuns. No caso, o Trigueirinho ele não fala de médiuns, mas ele fala de canais, que ele e outros membros do grupo dele eram canais para receber do plano superior, das hierarquias, orientações. Então, se nós começamos a ler, a estudar e a pensar, meditar sobre tudo isso e mudar a nossa maneira, principalmente mudar a nossa maneira de pensar e de sentir, a gente vai automaticamente se encaminhando e vai recebendo por intuição dos amigos espirituais o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Por isso que é importante, como já falei outras vezes, a gente procurar se interiorizar, fazer meditação, nem que seja 5 minutos por dia, onde a pessoa
se eleva, onde a pessoa se coloca numa sintonia superior, e aí nesses momentos a gente pode receber a intuição do que nós devemos fazer, ou diante de um problema, de uma dificuldade, a gente conseguir saber qual a atitude melhor a ser tomada. Só que isso não acontece no estalar de dedo, a gente tem que praticar isso constantemente. Então a cura cósmica, como ele coloca aqui, é uma tomada de consciência. A gente vai tomando consciência daquilo que a gente tem que ser ou tem que fazer para melhorar, para evoluir. E ele continua aqui: como a cura cósmica transcende o corpo físico, pois concentra-se no mundo interior, ela só pode tornar-se realidade quando estamos corretamente sintonizados com o espírito imortal que vive em nós, isto é, quando nos empenhamos em realizar a vontade superior em nossa vida. Então o ego nosso, ele atrapalha muito essa cura cósmica, essa cura interior, porque o ego quer sempre fazer o que ele quer. Todos nós temos um nível de ego, nós todos temos um nível de orgulho, e esse é um dos maiores, se não o maior empecilho para a nossa evolução, porque a gente quer sempre fazer o que quer, os outros querem sempre fazer o que querem, sem considerar o próximo, sem considerar as consequências daquilo que eu vou fazer ou daquilo que eu quero fazer. E aí a coisa vai ficando difícil, né? A vida fica difícil, esse livre-arbítrio desorientado, desequilibrado, vai gerar bloqueios de energias, porque a gente está gerando conflitos. À medida que a gente vai agindo, a gente gera conflitos, os conflitos geram bloqueios de energias. O trato errado com o próximo vai gerar um retorno energético, é ação e reação, é o próprio karma propriamente dito, né? Toda ação tem reação. Então se a gente gera energia negativa, até eu já falei no vídeo anterior, né, a esse, a gente gera energia negativa. Se energia negativa, mais dia menos dia, vai voltar, mais minuto menos minuto, vai voltar para nós mesmos. Então a doença em si, a causa das doenças que nós temos, por menos que a gente goste de aceitar essa ideia, por menos que a gente goste de verificar isso, a causa é nós mesmos, porque a gente pode atribuir a vários fatores da vida, mas no fundo tudo que acontece para nós está ligado ao tipo de pensamento e sentimento que a gente tem, que a gente vive, que a gente nutre. Até mesmo muitas vezes um acidente que vai deixar a pessoa debilitada, vai deixar a pessoa com sequelas. Então esse acidente foi por quê? Porque existe um karma na vida da pessoa, a pessoa deveria ter se harmonizado karmicamente com vários aspectos pessoais, mas o ego sempre atrapalha. A falta de vigilância, a falta de meditação, a falta de elevação vai fazer com que tudo isso vai embolando, essa bola de neve, essa bola que não é de neve, é de pedra pesada, vai vindo contra nós mesmos, e lá pelas tantas ela nos atropela, ela nos atinge. E quando ela nos atinge, aí é difícil fazer alguma coisa, porque daí a coisa já aconteceu, a ação de retorno kármico já aconteceu. O ideal então é nós sempre ter em mente que nós temos que nos preparar para evitar o pior. Tem que ter sempre em mente que temos que nos preparar para um trabalho interno constante, para evitar que o nosso ego continue atrapalhando e gere lá no futuro, a gente não sabe quando é que é esse futuro, gere um desequilíbrio que nós próprios temos que enfrentar, vamos ter que saldar essa dívida.
E não é tão difícil assim. Se vocês pensam que é difícil, não é. No momento que tu começa a te trabalhar internamente, vigiar os teus pensamentos, teus sentimentos, procurar ajudar, fazer o bem. Na verdade, a gente se ajuda e ajuda o outro também, né? Simultâneo. A gente vai conseguindo remodelar o nosso cérebro físico, remodelar os nossos corpos sutis. Tem muitos autores que falam sobre isso hoje em dia, a capacidade que o ser humano tem de modificar o pensamento, o sentimento, mas é uma coisa constante. Temos que fazer um exercício constante de mudança visando uma evolução. E aqui ele continua: se estivermos preocupados só com a remoção de algum incômodo físico, emocional ou mental, ficamos limitados aos problemas da personalidade, que aqui ele chama de personalidade, mas é o ego, né? E assim impedimos que ocorra uma cura verdadeira, não paliativa. Então vocês veem como é importante a gente não querer simplesmente se livrar de um problema, mesmo que seja uma doença, uma coisa que incomoda, ou qualquer outro tipo de problema, porque na verdade, enquanto a gente não compreender a razão desse problema existir, e geralmente os problemas querem nos ensinar que nós temos que nos modificar, que nós temos que evoluir, que a gente tem que sair daquele ponto onde a gente está estagnado. Então, enquanto a gente não fizer esse trabalho que ele chama aqui os problemas da personalidade, na verdade os problemas do ego, né, a gente vai ficar sempre no mesmo ponto, sofrendo, e muitas vezes a pessoa vem a desencarnar lá pelas tantas, chega no plano espiritual, topa com a realidade espiritual, os seres de luz vão nos mostrar lá nas colônias espirituais o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de certo. Eles vão nos mostrar aquilo que nós não superamos ainda, e por isso que a pessoa tem que voltar a reencarnar, porque ela continua carregando consigo níveis de inferioridades, que é o ego. As bagagens antigas, inferiores, a pessoa continua carregando consigo. Então, numa encarnação, muitas vezes a pessoa poderia se libertar de todo o seu ego, de toda essa bagagem negativa, se ela tivesse tido mais força de vontade, mais empenho, mais dedicação. Uma pessoa não tem lá tanta vontade, ela se deixa levar pela ilusão da vida material, da reencarnação, ela se deixa levar pelos atritos, conflitos, né, que ela enfrenta na nova encarnação, e aí ela ou evolui pouco, ou evolui mais ou menos, mas nós podemos, né, evoluir bastante. Claro que a gente nunca vai saber quanto que é o bastante, né? Por isso que a gente tem que ter sempre em meta não se acomodar, não achar que a gente já evoluiu bastante, que a gente já sofreu bastante, que a gente não tem mais nada para fazer, porque sofrer não é evoluir. Sofrer é sinal que o ego está gritando, está não aceitando aquilo que está acontecendo. Então, na realidade, o sofrimento é uma medida que a vida nos mostra, que os planos superiores nos mostram, daquilo que a gente tem que ainda evoluir, daquilo que a gente tem que ainda melhorar. No momento que a gente evolui, que a gente supera as dificuldades, a gente para de sofrer, porque o sofrimento não vai ter mais necessidade, pois o ser já atingiu um nível superior de consciência. Então era isso que eu queria trazer para vocês, esse pequeno trecho do livro A Cura Cósmica, do Trigueirinho, comentando esse pequeno trecho, mas trazendo um aspecto interessante para a gente refletir, para a gente se melhorar e se trabalhar. Então, até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novas informações. Até o próximo, então.